Graça e paz, irmãos. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Deve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já se mostrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações o Rei da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E ermidos triunfantes lá do céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. O Senhor Jesus venceu a morte, irmãos, vivo está. E nós temos que ter esta alegria para transmitir esta boa notícia da salvação para as pessoas. É maravilhoso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário, que hoje nos traz a alegria e diz fazermos parte desta missão de levar e anunciar o evangelho da salvação para as pessoas.
ó Pai, nos capacita, nos dá alegria, Senhor, para transmitir esta mensagem poderosa, essa mensagem de salvação que nós encontramos na fé baseada em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, nós agradecemos, por isso nós louvamos o Teu nome, por isso estamos reunidos agora para louvar e adorar o Teu nome, no nome de Jesus, amém e amém. Ei, irmãos, que alegria, hein? Puxa vida. Irmãos, quero meditar com os irmãos nesta noite num texto que é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu vou ler apenas um verso, mas depois os irmãos leiam o texto completo aí, que está relatado em Lucas capítulo 24 a partir do verso 13, mas nós vamos ler inicialmente o verso 25, tá bom? Diz assim: e ele lhes disse, ele é o Senhor Jesus que estava dizendo então para aquelas pessoas: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Ah, queridos irmãos, Jesus vivo está, Jesus há de voltar em grande glória e nós damos glórias a Deus por isso, porque nós já fomos resgatados pela graça do nosso Deus. E a nossa esperança é uma esperança viva, uma esperança que não morre, é uma esperança verdadeira, né? É uma esperança que nos dá alegria, mesmo em momentos de tristeza. Por isso eu quero relatar para os irmãos o que diz o texto bíblico a partir do verso 13, aí do Evangelho de Lucas. Conta que o texto relata que 2 dos seus discípulos estavam a caminho de Emaús. O que tinha acontecido? Tinha acontecido que o Senhor Jesus, na sexta-feira, tinha sido martirizado, tinha sido zombado pelos seus algozes, não é? Tinha sofrido a crucificação, morreu, foi sepultado, passou-se então o sábado, toda aquela tristeza, né? Se abateu em todos os seus discípulos, e então, ainda que no domingo o Senhor Jesus tivesse ressurgido dentre os mortos, trazendo a vitória sobre a morte, ainda assim os seus discípulos estavam abalados, porque é justamente isso que acontece conosco, irmãos, mesmo tendo esperança de vitória, dependendo das situações da vida, quando se abatem em nós ficamos abalados. Ficamos abalados, não estamos abalados com tudo isso que está acontecendo no mundo, estamos abalados. E assim, aqueles discípulos também estavam abalados, estavam tristes, estavam desiludidos. Os seus olhos estavam impedidos de reconhecer o Cristo ressurreto, é o que diz o texto, porque o texto fala que eles estavam a caminho de Emaús, uma cidade que estava a 11 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam a caminho e estavam ali comentando um com o outro. De repente chega o próprio Senhor Jesus, se junta a eles, e aí o Senhor Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo aí sobre o caminho? Do que é que vocês estão falando? E eles até falam: mas da onde você vem? Você não está sabendo? Você não ouviu dizer tudo o que aconteceu? Como você me pergunta essas coisas? Que coisas estão acontecendo? Sabe por quê, irmãos? Porque a tristeza que eles estavam sentindo estavam impedindo eles de ver o próprio Jesus ressurreto, não é? O verso 16 diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, e eles seguiram discutindo pelo caminho. Porque não quer dizer que eles não conheciam o mestre, não quer dizer que eles não tinham estado com o mestre e participado de todos os ensinos do Senhor. Não, eles tinham participado. O verso 19 vai dizer isso para nós. Olha o que o verso 19 diz: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Então, irmãos,
aqueles discípulos, embora eles estivessem tristes, embora eles estivessem talvez com falta de esperança, eles conheciam o Senhor Jesus. Eles sabiam que o Senhor Jesus era profeta. Eles sabiam que o Senhor Jesus era poderoso em palavras. Eles sabiam que o Senhor Jesus era poderoso em obras, em sinais e maravilhas. E eles esperavam em Cristo Jesus a redenção de Israel. Mas a mente ainda estava fechada. Os olhos ainda estavam fechados. E eles não tinham percebido que era necessário que o Senhor Jesus passasse por todas aquelas coisas. Veja, irmãos, que neste processo todo, naquele momento, faltou fé para aqueles discípulos do Senhor Jesus. O texto vai dizer no verso 22 que eles relataram a pessoa que estava caminhando junto com eles, que era o próprio Cristo. E eles relataram dizendo o seguinte: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Irmãos, faltou a fé. As mulheres tinham trazido a boa notícia. Jesus ressurgiu, vivo está. O anjo nos disse, nós vimos com os nossos olhos o sepulcro vazio. Mas faltou-lhes a fé, faltou a visão, faltou algo ainda mais para que eles pudessem ver a bênção da ressurreição de Cristo. Bom, os olhos estavam fechados, né? Nem o próprio Senhor Jesus eles não estavam reconhecendo. E aí o Senhor Jesus então diz a eles, o texto que nós lemos inicialmente, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Cristo então diz para eles: oh, meus discípulos amados, como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer. Puxa vida, irmãos, eu estou pensando em todas essas questões que nós temos vivido, de tristeza, de perdas de seres humanos, de amigos, de conhecidos. E, irmãos, é muito triste tudo isso. Isso entristece o nosso coração, né? Mas eu fico até pensando como que a igreja custa a entender a missão, irmãos. Como que a igreja demora a crer nas profecias. Porque nada disso deveria ser novidade para aqueles que compreendem as profecias, para aqueles que compreendem a missão dada por Cristo a todos nós. Então, irmãos, são momentos difíceis? Claro que são momentos difíceis. São momentos dolorosos? Obviamente são momentos dolorosos. Momentos em que temos que chorar uns com os outros, em que temos que orar mais, em que temos que estar com o nosso relacionamento com Deus de forma harmoniosa e perfeita. Mas como alguns ainda custam a entender. Eu fico me perguntando, irmãos, quando tudo isso acabar, quando a pandemia acabar, será que vai haver fé na terra? Será que haverá ainda comunhão entre os irmãos? Ah, irmãos, como a igreja custa a entender a missão, porque afinal de contas, qual foi a missão que o Senhor nos deu? O Senhor nos deu uma missão de fazer discípulos, de manter relacionamento saudável com as pessoas, relacionamento intencional, ou seja, com a intenção de levá-los a Cristo, a boa notícia da salvação. Então, irmãos, pensando nisso, nós não podemos ficar abatidos com todas estas situações que vão se apresentando, porque nós sabemos que no fim dos tempos essas coisas estarão cada dia maiores, vão crescer cada vez mais, crescer, irmãos. Entende? Mas nós temos que ter o foco da nossa missão, que é mostrar esperança para as pessoas, porque vivo está o nosso Redentor.
Vivo está o nosso Redentor. Por isso, a minha oração para a igreja do Senhor Jesus, a minha oração é que o Senhor possa renovar as misericórdias. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar vivendo em tempos tenebrosos, não é? Mas também que renove, que abra os nossos olhos, que abra os nossos corações, para que nós possamos reconhecer a Cristo como Salvador das nossas vidas. Reconhecer que Cristo nos deu uma missão, com a sua autoridade, com o seu poder. Ele nos capacitou a falarmos deste evangelho de salvação. Ele é o nosso Redentor, irmãos, Redentor, aquele que nos remiu, aquele que perdoou os nossos pecados, como nós falamos hoje pela manhã, aquele que nos justificou. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos fechar os nossos olhos e a nossa mente à missão que o Senhor Jesus nos deu. Nós precisamos, como igreja, estar acolhendo uns aos outros nestes momentos de dificuldades e ainda mais mostrar àqueles que não têm fé que nós temos um Deus que é vivo, um Deus que tem tudo sob controle, ainda que as pessoas achem que as coisas estão descontroladas, mas não estão. Hoje na nossa oração, às 16 horas, no nosso momento de intercessão, a irmã Cleusa orou dizendo assim: Senhor, eu sei que um sopro vindo da sua parte acaba com essa pandemia de uma hora para outra. Assim como ela nasceu, ela vai embora. Sabe o que é isso, irmãos? É fé, é olhar para frente, é saber saber que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, não é? Deus é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, ainda que nós estejamos passando por esses momentos tristes, talvez desiludidos, como estavam esses discípulos do Senhor, indo de volta lá para Emaús, nós pedimos que o Senhor possa abrir os nossos olhos e rapidamente nós possamos retornar, porque foi isso que aqueles discípulos fizeram quando quando os seus olhos foram abertos. Diz o verso 31, quando Jesus estava à mesa, então Jesus faz uma oração de graças. Então os olhos daqueles discípulos foram abertos e reconheceram o Senhor Jesus. E imediatamente, irmãos, eles comentaram um com o outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Irmãos, que o nosso coração possa estar fervendo. Irmãos, que os nossos corações possam estar queimando de alegria e de desejo de falar a respeito desta boa notícia da salvação que nós encontramos em Jesus Cristo, essa paz que excede todo o entendimento, mesmo em momentos tenebrosos como vivemos hoje. Nós temos a viva esperança, porque o nosso Cristo vivo está, ele ressuscitou. E ele venceu a morte, ele perdoa pecados e ele traz a paz com Deus. Que esta mensagem possa produzir no seu coração o amor, ou voltar ao amor inicial, e possamos, irmãos, levar a sério a missão que o Senhor Jesus nos deu, olhando para os nossos, amando os nossos, relacionando com os nossos, mas não só com os nossos, com todas as pessoas. E assim, em todos os momentos que a gente vai vivendo, caminhando, nós vamos pregando este evangelho da salvação para a glória de Deus, não é? E claro, para a edificação da igreja. Que Deus o abençoe ricamente. Mais uma vez, que esta celebração de Páscoa possa ser uma passagem na sua vida, marcante, que você consiga, com os olhos da fé, ter os seus olhos abertos, sua mente, o seu coração
aberto e assim nós possamos compreender de forma profunda esta missão que o Senhor Jesus vivo nos deixou. Que Deus o abençoe e que você tenha uma feliz Páscoa. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver no Senhor, ó Pai, pelos olhos da fé. Nós podemos ter a viva esperança que nos espera, Senhor, no porvir. Por isso, ó Pai, nós damos glórias ao Senhor. Por isso nós cantamos aleluias ao Teu nome. Por isso, ó Pai, nós o adoramos. E, ó Pai, eu te peço que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos, ó Pai, cumprir com a missão que o Senhor nos deixou, que é fazer discípulos, que é levar esta boa notícia de perdão de pecados a muitas pessoas, com todas as pessoas que nós nos relacionamos no decorrer da nossa vida. Essas pessoas possam ver em nós um relacionamento íntimo e saudável com o Senhor, e que possa também ver em nós, ó Pai, servos, discípulos valorosos, usados na Tua mão. Ó Pai, para a glória do Teu nome e para a edificação da igreja que nós oramos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. E agora que o amor de Deus, que a consolação e comunhão do Espírito Santo e a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Siga firme aí, fica firme, relacionando com Deus. Em primeiro lugar, relacionando com o próximo de forma intencional, a fim de cumprirmos a nossa missão. E assim estaremos dando glórias ao Senhor, o nosso Redentor, não é? Como diz a música? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus, venceu Jesus. Amém. Deus abençoe.